Pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do mágico do direito civil, falando especificamente sobre a teoria geral dos contratos. Nos blocos passados já ventilamos com vocês uma introdução e trouxemos de igual maneira os princípios, Os 5 princípios que nos servem de vetores para a compreensão dessa matéria. Falamos então do princípio da autonomia privada, trouxemos com vocês o princípio do consensualismo, da força obrigatória dos contratos, do pacta sunt servanda, que o contrato faz lei entre as partes. Falamos daí dos temperos, uma vez que esse contrato ele não é absoluto, então falamos do tempero oriundo do princípio da boa-fé, subjetiva, objetiva, trouxemos os conceitos parcelares e também sofre aí, na verdade, um tempero acerca da função social e explicamos o princípio da função social. Para terminar, falamos aí do princípio da relatividade dos efeitos contratuais. Com base nisso, terminamos então o segundo tópico, que é um tópico que era relacionado a essas diretrizes, a esses vetores. A partir de agora, quero começar com vocês o nosso tópico de número 3, O nosso tópico muito bacana, nosso tópico aí, extremamente prático, propriamente dito, Que é o tópico das fases do contrato. Prof, são quantas fases que o contrato deve ter, Quantas fases que o contrato possui em seu âmago, em seu cerne, em seu bojo? Gente, essa é uma resposta meio capiroto, essa é uma resposta meio que do tinhoso. Por quê? Porque, na verdade, não são 3, foge do número holístico da vida. São 4 fases, são 4 etapas para a observância de um contrato. De qualquer forma, antes de começar a falar dessas fases para aí o contrato ser materializado, para o contrato ser plasmado, é importante trazer uma observação. Qual a observação? A seguinte, O contrato ele não precisa da realização, da concreção de todas essas fases. Ou seja, é possível um contrato com uma fase, um contrato com 2 fases, sem passar necessariamente por todas. Não é, então, algo obrigatório, não é algo essencial. De qualquer maneira, vamos então falar dessas fases contratuais. Primeira fase contratual, então, nosso item de número 3.1 é justamente a fase das negociações preliminares. Fase das negociações preliminares. Prof, temos outras tipologias? Temos sim, Essas negociações preliminares recebem outras 2 nomenclaturas. Por quê? Porque daí é mágico, porque daí é holístico. Negociações preliminares, também conhecidas como tratativas, Tratativas, até aí tudo tranquilo, Além de negociações preliminares ou tratativas, também é conhecido como etapa da pontuação, da pontuação. Gente, o que é essa etapa? Primeiro detalhe, Essa etapa, propriamente dito, é uma etapa onde vão ser materializados, concretizados os chamados debates prévios, É uma etapa, então, como são debates prévios, de um contrato que ainda não foi formalizado. Como esse contrato ainda não foi formalizado, uma proposta não formalizada, propriamente dita, ele não vincula as partes. Gosto muito do Gustavo Tepedino quando ele exemplifica essa primeira etapa. Ele fala assim, gente, nada mais é do que um acordo de cavalheiros. 2 pessoas, se encontram aí na rua e falam assim, olha, vamos fazer, uma proposta nesse sentido, materializar algo nesse gênero, e eles falam assim, sim, tudo certo, vamos nessa, mais pra frente a gente marca. Gosto desse mais pra frente a gente marca, Por quê? Porque pode acontecer como não pode acontecer. Ou seja, não vai vincular as partes. É uma etapa, então, de propostas não formalizadas. De qualquer maneira, dentro dessa primeira etapa, dessa primeira fase, que é essa fase de negociações preliminares, já temos uma primeira observação. Qual que é a primeira observação? A seguinte, A primeira observação, ela diz que mesmo nessa etapa que não vincula as partes, a boa-fé deve se fazer presente. Por quê? Porque se não houver aí uma boa-fé nessa etapa, haverá o quê? Haverá, na verdade, uma responsabilidade civil de natureza pré-contratual. Lembre-se sempre, que a boa-fé deve se fazer presente, ou seja, em todos os momentos, pré-contratual, numa etapa contratual e numa etapa pós-contratual. Tudo bem? Tudo tranquilo? Segunda observação. A segunda observação que eu trago para vocês, dentro dessas negociações preliminares, dentro dessa etapa de pontuação, dessa etapa de tratativa, é a seguinte. É importante dizer que essa etapa de propostas não formalizadas não se encontra esculpida, não se encontra talhada, não se encontra cunhada dentro do Código Civil. Ou seja, nós não temos aí uma disposição legal, nós não temos algum artigo que vá trabalhar de maneira minuciosa essa fase.
Tudo bem, tudo tranquilo. Com base nisso, então, terminamos essa primeira fase, que foi a fase de negociações preliminares, uma fase de tratativa e pontuação. Vamos para a segunda fase. Segunda fase de 4 fases, né? Então, segunda etapa, segundo momento das 4 fases aí relacionadas, né, ao contrato. Gente, a segunda fase já tem um nome, né, mais diferente. Já tem, na verdade, uma previsão legal, né? O segundo nome, ou seja, a segunda fase, é a fase da oblação, né, da policitação, ou ainda, se vocês preferirem, da proposta. Então, é a etapa da proposta, da policitação, da oblação, né? Então, proposta, policitação, oblação. Ela se encontra esculpida, talhada, entre os artigos 427 a 435 do Código Civil. Então, etapa da policitação, oblação, né, ou proposta, 427 a 435 do Código Civil. Só um detalhe, prof, da onde surgem esses nomes, né, policitação, oblação? Gente, policitação vem de policitante. Caraca, prof, né? Falou caraca, prof, lembrei de caraca, moleque, que isso, né? Tiaguinho, né? Super bacana. Então, policitação vem do que? De policitante. Policitante nada mais é do que o proponente, é o solicitante, aquele que faz a proposta. Se a gente está falando da etapa da proposta, precisamos que alguém faça essa proposta. Por isso que ela é chamada de etapa da policitação. Então, policitação vem de policitante, policitante é o proponente, é o solicitante. Tudo bem, né? Lembrando-se sempre, até mesmo, para que a gente não erre, porque muitas vezes, né, o português nos prejudica em alguns certames da vida, só lembrar que tudo que termina em ante é aquele que está realizando o ato, né? Então, gerente é aquele que gerencia, né? Presidente, aquele que preside, né? Ou seja, atacante, aquele que ataca, alimentante, né? Aquele que presta os alimentos, né? Ou seja, o ante é justamente a ideia do fazer alguma coisa. Então, policitante é o proponente, é o solicitante, aquele que está realizando a proposta. E em contrapartida? Em contrapartida, nós temos aí o policitado. O policitado também recebe uma outra nomenclatura, oblato, né? Solicitado, ou seja, é aquele que vai receber a proposta. Não sei se vocês já notaram, mas muitas vezes quando nós estamos caminhando dentro dos shopping centers e vemos aí, né, um anúncio, um cartaz, aquele anúncio, aquele cartaz, nada mais é do que uma proposta. É uma proposta que está, na verdade, pontuada, né? Ou seja, ela foi formalizada. 20% de desconto, né? Sale! Nossa, são palavras aí que chamam a nossa atenção. De qualquer maneira, o que é importante dizer, né? Esquecendo um pouco do CDC, porque no CDC sempre vincula, né? É importante dizer o seguinte, é importante dizer que essa etapa da proposta formalizada. Essa é a etapa da proposta formalizada, mais uma vez, essa é a etapa da proposta formalizada. Você tem a proposta pontuada. E vou além. Essa proposta, como ela está formalizada, como ela está pontuada, ela vincula as partes. Isso nós extraímos da leitura do artigo 427 do Código Civil, né? Então, ela vincula as partes, principalmente aquele que oferta a proposta, principalmente, né, aquele sujeito que é o policitante, aquele sujeito que é o proponente, né? Então, a proposta do contrato obriga o proponente. Inclusive, é assim que se inicia o encarte da previsão legal do artigo 427 do nosso Código Civil. Acontece que, né, não haverá essa vinculação, né, propriamente dita, em 3 situações. Ou seja, só não vai ver essa situação, né? Ou seja, essa vinculação, por exemplo, se decorrer dos termos dela, da natureza do negócio ou ainda por cima das circunstâncias do caso. Então, essa leitura, né, essas 3 situações excepcionais se encontram talhadas no artigo 427. E vou além, né? Nós temos algumas situações onde a proposta ela deixa de ser obrigatória, né? Algumas hipóteses onde a proposta, então, ela deixa de vincular o proponente. Ah, é, prof? É. E isso decorre da leitura do artigo 428 do Código Civil. Artigo esse que nós nos debruçaremos a partir do próximo bloco. Até lá, então, deixo para todos um forte abraço e, como sempre, excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.